Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Hoje, novamente, vamos ter o privilégio de compartilhar esse momento da Escola Bíblica Dominical, aqui na Igreja Batista da Vitória. E a gente segue os nossos estudos, falando sobre a igreja, falando, sobre a missão da igreja, sobre as características da igreja. E hoje nós vamos tratar do estudo 13, uma opção pela obediência, para você que tem a revista aí, a gente continua na revista Práticas Bíblicas, estudo 13, página 66. Se você não tem a revista, por acaso, nós disponibilizamos aqui na descrição do vídeo, essa revista num formato que todo mundo vai conseguir abrir, todo mundo vai conseguir ler para acompanhar e para se aprofundar posteriormente. Então, hoje nós estamos com o estudo 13, na semana que vem a gente segue os estudos, então se você quiser também pegar a sua lição, pegar a sua revista e ir adiantando o estudo, é interessante, a gente ganha muito em conhecimento. Então, como a nossa lição de hoje ela é uma opção pela obediência, nós vamos tratar disso a partir do texto de Atos, do capítulo 1 de Atos, e para isso tenho certeza que você vai poder aproveitar mais se tiver também com a sua Bíblia na mão. Então, para a gente começar e para darmos início a esse momento, vou fazer uma oração. Deus amado, Pai querido, nós agradecemos o Senhor por esse momento, agradecemos o Senhor porque o Senhor está presente conosco, o Senhor tem nos acompanhado, nos protegido, e rogamos, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos abençoar, abrir o nosso entendimento, para que cada palavra e cada ideia, Deus, e cada entendimento que venha a ser depreendido desse estudo, ele possa ser iluminado pelo Teu Espírito. Pai, a gente agradece, Senhor, por tudo, nós pedimos perdão por nossas falhas, omissões, pecados, e que o Senhor esteja de fato conosco, Deus, em todo o tempo, que o Senhor possa inclinar o nosso coração para a Tua vontade. Agradecemos por tudo, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, vamos então começar fazendo a leitura, para a gente tratar dessa questão tão importante que é tratar da obediência da igreja. Vamos começar pela leitura do texto proposto, uma passagem de Atos 1 até Atos capítulo 1, versículo 1 até o versículo 11. Se você está com a sua Bíblia aí na mão, dá tempo de você abrir e nos acompanhar. Se você não está também, nós vamos projetar aqui todos os versículos para que vocês possam nos acompanhar. Então vamos fazer essa leitura? Vamos lá então. Atos 1, capítulo 1, versículos de 1 até 11. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? E lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista destes. E ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens, vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Esse texto é um texto bastante
conhecido, é logo do início de Atos, é um texto que traz muitas informações interessantes a respeito a respeito dos passos iniciais da igreja, né, a respeito, né, daquele primeiro momento, da expectativa, né, dos discípulos e ao mesmo tempo do ensinamento de Jesus, qual que era a direção de cada um, e também indicava a importância do Espírito que estava por vir, né. Então a gente vê vários elementos que nos mostram um cenário, né, daquele início da igreja que estava começando ali em Atos, né. E nesse contexto a gente, né, dá início ao nosso estudo falando de uma opção pela obediência dentro desse contexto que nós falamos, né, dentro do contexto, né, do momento que Jesus foi elevado aos céus, né, e dentro do contexto em que havia uma ordem anterior, né, de que todos deveriam permanecer em Jerusalém, que seria enviado o Espírito, seria enviado o Consolador, né, e nesse contexto todo ali nascia a Igreja de Cristo. Então é importante a gente ver esse texto com muito cuidado, né? Então vamos conversar um pouco a respeito dele e vamos conversar um pouco a respeito, né, das questões que estão presentes nele relacionadas com a obediência. É importante também falar que Atos, né, poderia ser chamado também como o livro dos primeiros que obedeceram a Cristo, né? O livro dos primeiros que obedeceram aos mandamentos de Cristo, que foram fiéis a esses mandamentos, né? E também uma informação interessante é que Atos ele é um único livro do Novo Testamento que é uma continuação de outra obra, né? Então ele é a continuação do livro de Lucas. Então Atos ele é de fato uma continuação do livro de Lucas, né? Ali em Lucas a gente vê a vida e o ministério de Jesus, né? Sua morte e ressurreição, né? Em Atos a gente já vê no primeiro momento Jesus sendo elevado aos céus e logo depois, né, o início da igreja. Então é nesse contexto histórico que a gente vai tratar essa questão da obediência, né? E a questão, né, de que a vida de Jesus ela continua, né, com a sua igreja ao mesmo tempo que a presença do Espírito Santo ela é fundamental para o funcionamento pleno, né, dessa igreja. Então, né, quando a gente pensa nessa questão, qual que é o propósito do livro de Atos? Né? O propósito do livro de Atos é demonstrar a expansão do cristianismo logo no começo, e dentre as características que a gente pode destacar, a gente percebe ali a importância e como foi determinante o testemunho dos crentes ou dos primeiros cristãos, né, que esse testemunho era muito fortalecido por uma característica fundamental, que era a obediência ao fundamento da fé em Cristo. Então, a obediência que moldava, né, o caráter e que validava o testemunho desses cristãos, né? E a certeza desse livro é que esse testemunho e essa palavra ela vai guiar a Igreja de Cristo até a plenitude, né? É interessante que o livro de Atos ele segue, né, contando narrando realmente o caminho da igreja nos primeiros tempos, né? E até o momento em que Paulo, né, se estabelece em Roma, né? Naquele momento ali, nos últimos dois capítulos de Atos, dos últimos dois versículos de Atos, Paulo já está estabelecido em Roma, já é relatado que ele permaneceu em Roma por 2 anos, né, falando abertamente sobre o Evangelho. O interessante da passagem de Paulo por Roma é justamente que ele leva o Evangelho para os gentios, né? Ele amplia as fronteiras do Evangelho, que a gente pode ver, né, no trecho aqui, no texto de Atos, capítulo 28, versículo 28 e 29. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Então esse é um importante contexto da finalização de Atos, né? É a igreja sendo expandida, né, até os confins da terra, né? E essa responsabilidade de levar a igreja até os confins da terra, ela passa a ser da igreja, né? De cada um de nós, porque como o próprio Paulo relatou, as nossas vidas elas passam a ser cartas
escritas pelo próprio Cristo, mas vamos ver o texto, né? O texto de 2 Coríntios 3:3, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos, né? Mostrando a importância do testemunho e mostrando que cada cristão, ele é, na verdade, uma carta escrita pelo próprio Cristo a respeito, né, da sua salvação e de tudo aquilo que ele, né, faz por nós, tudo aquilo que ele já fez, tudo aquilo que ele fará, né? Nesse contexto, a gente fica claro ao longo de todo o texto de Atos que a expansão da igreja sempre foi firmada por uma fé obediente, né, por uma fé firmada, né, nos princípios, né, e naquilo que Cristo ensinou e embasada, direcionada pelo Espírito Santo, né? Foi essa base que levou à proclamação do Evangelho, mesmo em meio, né, a lutas, perseguições e das várias tribulações que foram relatadas. Então, essa é a importância, né, da gente avaliar, e isso que a gente pode trazer para a gente hoje, né, a importância da expansão da igreja e a firmeza da expansão da igreja até os dias de hoje, ela aconteceu principalmente pela obediência, né, e pela fé naquilo que Cristo nos ensinou, né, naquilo que Cristo ensinou, direcionado pela ação do Espírito Santo. Então a gente, né, tem, né, essas observações, né, e a obediência ela passa a ser então um pré-requisito, uma vez que as maiores promessas, né, de Deus elas vêm sempre com uma condição, a obediência, né, e a nossa lição, né, o nosso estudo, ele acaba nos mostrando um primeiro momento aqui, uma primeira demonstração dessa questão de como a obediência é importante e de que a obediência ela suplanta, né, ritos e outros tipos de manifestações que muitas vezes são apenas externas, né? Então a gente discute um pouco aqui a respeito, né, de Samuel, de uma passagem, né, de Samuel em que ele interpela Saul, né? Saul havia ficado numa batalha com os amalequitas, né? Havia a instrução clara de Deus de que não era para trazer nada dessa batalha, né? Os despojos de batalha não deveriam ser recolhidos e, e havia uma instrução clara nesse sentido, né? A respeito de como deveria ser o comportamento, né, do exército nessa batalha, né? E Samuel percebeu que Saul havia descumprido essa indicação, né, que Deus tinha mostrado, né, que Deus tinha repassado, e a gente pode ver com um pouco mais de detalhe no texto de 1 Samuel 15, 19 a 21, né, em que Samuel interpela Saul e pergunta para ele, né, por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Mas Saul respondeu, mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Ou seja, né, a instrução era para que eles matassem todos os amalequitas, né? E os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus, para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Então a gente percebe aqui que a instrução era não traga nenhum despojo, no entanto ele trouxe o despojo com com a ideia de que ofereceria, né, eles como sacrifício a Deus, né? Mas o profeta Samuel ele foi bem enfático, né, e advertiu que ao Senhor importa mais a obediência do que o sacrifício, como a gente pode ver aqui em 1 Samuel 15, 22, né? Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Então aqui a gente já percebe essa questão de que o ritual ele não é superior à obediência, ao coração que busca realmente os preceitos, né, que busca realmente os ensinamentos reais, verdadeiros, né, e
E não existem atalhos, não existe nada que possa substituir aquilo que Cristo nos deu como ordenanças, né? E nesse caso aqui, né, Saul tinha recebido uma ordem, ele descumpriu essa ordem pensando que poderia fazer melhor do que Deus tinha pensado, né? Então, Samuel fez o papel de profeta, né? O papel de profeta é justamente esse, é de indicar as falhas, né? É de demonstrar a necessidade de retorno ao caminho, e Samuel fez esse papel com Saul, né? Nesse momento. A obediência ela é importante. Paulo realmente traz essa questão da obediência para a sua teologia, né? Essa teologia dele é toda baseada na obediência, né? Aquilo que Paulo nos apresenta, como a gente pode ver em Romanos, né? Lá em Romanos 5,18, diz assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. E aí a gente mostrou a importância, né? Paulo, na verdade, mostrou a importância da obediência, né? O ato de obediência de Adão, o ato de desobediência de Adão trouxe a condenação, mas a obediência de Cristo trouxe vida, salvação e justificação. Então a gente percebe aqui a importância da obediência e de como ela é determinante, né, nas nossas vidas. Por último, a gente fala um pouco a respeito do lugar que a igreja deseja estar, né? Do lugar que a igreja deseja ocupar, e que cada um dos cristãos tem que avaliar o lugar que eles desejam estar, o lugar que eles desejam ocupar, né? Para exemplificar um pouco essa questão, a gente volta um pouco lá no momento em que Jesus é assunto aos céus, né? E um pouco antes desse momento, lá no comecinho de Atos, realmente existe a indicação para que todos fiquem em Jerusalém, aguardando a vinda do Espírito, né? Que a gente pode ver aqui, em certa ocasião, quando comiam com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai. Essas foram as palavras de Jesus um pouco antes de ser levado aos céus, né? E é relatado, né, que 500 pessoas viram a Jesus depois da ressurreição. E certamente todos sabiam dessa indicação de que deveriam permanecer em Jerusalém, né? Então, antes de ser levado ao céu, 500 pessoas tiveram contato e testemunharam, né, a ressurreição de Jesus. Então vamos ver esse relato, né, que está lá em 1 Coríntios. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Então, esse trecho, esse texto relata mesmo que essas pessoas de fato testemunharam, né? E quando a gente fala de onde a igreja quer estar, qual que é o local que a igreja quer ocupar, a gente avança um pouquinho depois, né, de que Cristo foi elevado, do momento que Cristo foi elevado aos céus, né? Quando logo em seguida, ainda no primeiro capítulo de Atos, é relatada a escolha de Matias, né? Embora nós não vamos falar da questão da escolha de Matias, nós vamos falar a respeito de um detalhe sobre a escolha, né, da Assembleia que se reuniu para poder escolher, né, o substituto de Judas. E nesse contexto, um detalhe chama atenção, né? Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas. E a gente leu logo acima que 500 irmãos, né, mais de 500 irmãos, haviam testemunhado a ressurreição de Cristo. E desses mais de 500 que testemunharam, 120 estavam presentes lá nesse momento da escolha de Matias, né? Nós não vamos entrar na questão do julgamento, se essas pessoas que não estavam no julgamento de Matias
se elas estavam corretas ou estavam erradas, se estavam em Jerusalém ou não estavam, mas o que fica claro é que nesse momento importante, né, de importante, logo no início da igreja, né, havia um grupo, né, de 120 pessoas que presenciaram e que participaram desse momento. Né? Eu acho que é importante, né, de qualquer forma, o que se destaca aqui é a importância da ordem que foi dada. Permaneçam em Jerusalém até que venha o Espírito. Né? E nesse caso, a gente percebe que, dentre esse universo de pessoas, podem ter havido pessoas que resolveram partir, que não aguardaram essa vinda do Espírito que estava indicada por Jesus. Né? Então, isso é importante para a gente pensar qual que é o local da igreja. Né? É de esperar e aguardar as ordens, né, as ordenanças, as diretrizes, né, da Bíblia e respeitar isso com todo zelo. Né? Então, acho que eu tenho certeza que esse é o desejo da igreja e esse é o cuidado que a igreja deve apresentar, né, dia após dia nas suas decisões nas decisões diárias de cada um dos irmãos que fazem parte, né, da Igreja de Cristo. Então a gente comentou um pouco a respeito aí da obediência como pré-requisito, né, e partimos agora para o cumprimento da promessa e uma capacitação, né, que nós vamos tratar aqui. Né. Essa questão da promessa é uma questão bastante interessante, né, porque havia uma promessa que era a promessa da restauração, né, mas o que era essa promessa da restauração? E as promessas da restauração eu acho que vale a pena a gente comentar. Ela traz algumas indicações bastante importantes a respeito, né, da expectativa e da realidade daquele momento. A outra questão é a questão das testemunhas, né, que Deus, na verdade, capacitou, né, esses irmãos como testemunho para todas as partes da terra. Né. Mas vamos começar com a restauração. Né. Logo que Jesus ressuscitou, havia uma expectativa de restauração, né? E a expectativa de restauração era da restauração do reino de Israel, né? Da libertação do jugo romano que oprimiu o povo na época. Então, logo que Jesus ressuscitou, havia a dúvida, né, de qual era o plano, e é por isso que houveram perguntas. Eu acho que as perguntas elas são importantes para trazer esclarecimento, né? Então a gente percebe aqui que então eles estavam reunidos e lhes perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? Ele lhe respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então vejam que a preocupação inicial era com um problema imediato, com um problema que estava logo ali, né, circunscrito àquela realidade. E o que Cristo faz nessa passagem é dizer: olha, aguardem que o Espírito Santo vai vir e vocês serão minhas testemunhas, não só em Jerusalém, né, mas até os confins da terra. Então ele ampliou muito a perspectiva que havia inicialmente de um reino terreno. Né? O próprio Jesus declarou que meu reino não é desse mundo, e de fato o que se esperava naquele momento era um reino terreno, né? Era um reino, né, que pudesse libertar o Israel. Na verdade, o que Jesus tinha em mente era de libertar a humanidade. Eu acho que isso é uma questão muito importante que fica, né, também para a nossa vida diária, né, para tudo que a gente espera. Com relação ao testemunho ainda, né, e a partir desse momento em que vem com a vinda do Espírito Santo, eles seriam testemunhas no mundo inteiro, até os confins da terra. Né, esse privilégio ele foi concedido primeiro àqueles que obedeceram e que receberam a virtude do Espírito Santo, né, e a gente pode ver isso no texto de Atos, né, mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, serão minhas testemunhas, né, o texto que a gente acabou de ler, em Jerusalém, Judéia, Samaria, nos confins da terra. E um outro texto também importante de Atos, né, dessa vez no capítulo 4, com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar a ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Então a gente percebe aí que
que o testemunho era um testemunho verdadeiro, né, um testemunho que tinha grande impacto na sociedade naquele momento, né? E o privilégio ele passa a ser compartilhado com todos que pudessem ser alcançados. Então o privilégio não era só dos apóstolos ou dos primeiros discípulos. Esse privilégio de testemunhar, ele passava a ser compartilhado com todos que pudessem ser alcançados. Então a gente vê lá em Atos, né? Mas tem hoje contado com a ajuda de Deus até aqui, o dia de hoje. E por esse motivo estou aqui e dou testemunho, tanto a gente simples quanto a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Então eu vejo que o testemunho ele é repassado a todas as pessoas, né? E esse privilégio ele pode estar disponível para todas as pessoas, né? E esse privilégio que é tratado aqui, né, ele já havia sido indicado, né, esse privilégio de testemunhar, né, esse privilégio já havia sido indicado e concedido à igreja, né, e o que a gente pode também ler, né, lá em Mateus 28. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente percebe de novo esse privilégio sendo dado à igreja, e já aqui em Mateus, né, no final, né, dos evangelhos, a gente já percebia que a missão era de fato, né, a grande comissão era essa, né, de fazer discípulos em todas as nações. Né? Então esse foi o grande privilégio que coube à igreja, né, coube a cada um de nós. Né? Então esse cumprimento da promessa de regeneração, na verdade, não era a regeneração de um povo ou de uma localidade, era a regeneração da humanidade. Então era muito maior, né? Era a regeneração do ser humano, era a salvação do pecado, né? E a capacitação para que essa igreja pudesse levar essa mensagem para todos os confins da terra. Né? Nesse contexto a gente parte para as considerações finais, né? Nas considerações finais, assim como Jesus partiu com glória, ele voltará, né? E esse evento ele será motivo e é motivo e sempre foi motivo de alegria para toda igreja, sempre foi motivo de sempre foi grande motivação para toda igreja, né? Mas vamos ler o texto de Lucas, né? Estando ali a abençoá-los, ele os deixou e foi levado aos céus. Né? Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Né? Tendo dito isso, ele foi elevado às alturas enquanto eles olhavam em uma nuvem, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. E de repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco. Né? E esse evento da volta ele é motivo de grande alegria e de grande expectativa da igreja, né? Que lhe disseram: Galileus, por que estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado ao céu voltará da mesma forma como o viram subir. Então essa, né, é a expectativa, né? E na verdade a gente lembra, né? E isso nos ajuda a lembrar, né, as questões da obediência e da nossa esperança, né? Então a gente percebe aí no livro de Atos que os crentes de Atos foram os primeiros a obedecer a Cristo e receberam a bênção, pois se mantiveram como servos, né? Mantiveram como servos de Deus, seguindo fielmente, né, aquilo que havia ensinado com o auxílio do Espírito Santo. Né? E uma percepção a respeito dessa igreja de Atos é que eles não exigiam direitos, eles não usavam fórmulas mágicas, não tem um relato de chavões ou de palavras de ordem, apenas a obediência a Cristo e a obediência ao Espírito Santo. Então a gente percebe claramente essa característica dos cristãos de Atos que nos ensinam muito hoje em dia. Né? E além disso, né, eram cristãos que perseveravam apesar da dúvida, né, tornaram-se testemunhos fiéis em toda a terra e tinham a certeza da segunda via. Né? Eles perseveravam apesar da dúvida, né?
Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, o texto de João 15. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, e se não permanecerem na videira, vocês também não poderão dar frutos, se não permanecerem em mim. Então a gente percebe aqui a questão de que, apesar das dúvidas, o importante é permanecer firme, né, na palavra de Deus, nas orações, né, é permanecer firme ao ensinamento genuíno de Cristo. É isso que nos vai fazer frutificar, né? A partir dessa perseverança, né, e dessa perseverança firmados na rocha, né, dessa perseverança ligados a Cristo, eles se tornaram testemunhos fiéis em toda a terra, né? Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão naquela ocasião, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe de uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Então você percebe, né, que eles se tornaram testemunhos fiéis, né? E testemunhos fiéis e firmes na expectativa, né, e na esperança real da volta de Cristo, né? Então, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Um texto de João, né, mostrando a firme esperança, né, e o testemunho de Cristo a respeito da sua volta. Então, a gente finaliza, né, essa lição, né, onde ficou destacada a importância da obediência, né, indicando que a obediência ela vale mais do que sacrifício, ela vale mais do que dinheiro, ela vale mais do que qualquer outra coisa que a gente possa dar como igreja, né. Também foi destacado muito para a gente nesse estudo que a promessa de restauração era a promessa de restauração do ser humano, né, do pecado, né, e a volta de Cristo é a nossa grande expectativa. Então a nossa obediência aqui na Terra se deve muito à certeza que nós temos da volta de Cristo. Então, com essa palavra de esperança, a gente finaliza, né, o estudo de hoje. Eu desejo para todos os irmãos um excelente domingo. A gente se encontra mais logo à noite no culto. E desejo que todos tenham uma semana também abençoada, né? Fiquem bem, fiquem saudáveis, que Deus abençoe a todos. Um abraço.